é uma aula, deixa eu ver, que vocês terão semana que vem, no dia 9, vocês vão ter aula de processo de enfermagem e sobre liderança, tá? Então, a liderança especificamente, né? Porque quando a gente fala de gestão de pessoas, isso entra dentro do objetivo de aprendizagem, né? Que relaciona os diferentes estilos de liderança em enfermagem, tá? Só um minuto, gente. Desculpa, eu tenho que atender. Só um minutinho. Então, assim, né, a gente vai olhar para 2 objetivos de aprendizagem aqui do nosso programa, né, da disciplina, que relacionar diferentes estilos de liderança em enfermagem, e também cabe conhecer os diferentes modelos gerenciais nos serviços de enfermagem, que foi a primeira aula dada lá pela professora Maria Jefé, tá? E aí, com base nisso, a gente vai olhar para o tema de gestão de pessoas, tá bem? Então, quando a gente fala de estilo de liderança, né, que vocês já começaram a trabalhar esse conceito em PGG 1, né, na disciplina de Gestão e Gerenciamento em Enfermagem 1, e aí seria interessante vocês trazerem para o seminário, né, a importância, né, de gestão de pessoas em enfermagem, considerando o impacto dos diferentes estilos de liderança, né, nessa gestão de pessoas. Consequentemente, a gente vai estar sempre linkando, né, a qualidade do cuidado e o desempenho da equipe. Inclusive pensando na eficácia, eficiência, na efetividade, né, quando a gente pensa na utilização dos recursos humanos, né, das pessoas ali trabalhadoras. E isso também está relacionado, né, quando a gente pensa em gestão de pessoas, né, em estilo de liderança e modelos gerenciais, a gente também pode pensar na questão do dimensionamento de pessoal e na qualidade e segurança do paciente, tá? Então, é um tópico também que a gente pode abordar. E aí o papel do enfermeiro, né, gestor, né, no âmbito ali do serviço, né, ligado ao SUS, né, para fazer, né, essa gestão de pessoas, ele em diferentes proporções, né, seja no próprio setor, né, onde ele atua, né, ou numa instância maior, quando a gente pensa em planejamento, né, ou vai ser no nível do planejamento estratégico, quando por exemplo, o diretor, né, de enfermagem, né, amanhã na visita técnica, eu não sei se a gente vai conseguir, né, ter a presença da diretora de enfermagem, mas se não, a gente vai estar ali com os enfermeiros que são responsáveis pela educação permanente, né, mas né, no nível estratégico, né, o que esse gestor, né, ele precisa se preocupar, com o que ele precisa se preocupar no âmbito da gestão de pessoas. Depois, no nível tático, né, quem é ali, por exemplo, o chefe, né, do serviço, por exemplo, da unidade de cuidados básicos lá do ESFA, né, e no âmbito ali, vamos pensar ali no próprio ambulatório ali de endoscopia digestiva alta, ou então de uma sala de curativos, né? Porque a gente está pensando na unidade de paciente externo, ou seja, a gente está pensando aqui no nível, né, secundário da RAIS, tá? Que é quando a gente tem esse paciente externo, por quê? Porque ele está vindo de fora ou para fazer um exame, né, algum procedimento ali pontual, ou para fazer um acompanhamento no âmbito da especialidade, tá? Porque ele já não consegue, né, esse acompanhamento no nível primário, com o médico generalista, o médico de família, e ele precisa, então, né, do uso, ampliar ali, né, o seu fluxo na RAIS, porque ele precisa ter um acompanhamento de especialidade ou realizar algum exame, enfim. Tá? Então, é desse lugar que a gente está falando no âmbito da RAIS. Então, é desse lugar que a gente precisa, né, ver esse tópico, né, da gestão de pessoas, tá bem?
E ali, né, quando a gente faz esse link com o estilo de liderança, eu tenho uma liderança mais autocrática, que manda, quem manda e obedece, né? Que tem ali o controle centralizado naquela pessoa, que toma decisão rápida, sem participar, né? E isso gera ali uma equipe não tão engajada, tá? Então, pensando aqui nesse nível secundário, né? A gente pode ter aqui dificuldades de gestão de pessoas quando a gente precisa resolver, né, alguma questão técnica, né, de agenda ou de cumprimento de metas, né, quando a gente pensa, por exemplo, no contrato que o ESFA tem lá com a Secretaria Municipal de Saúde, um exemplo, tá? Hoje a gente tem ali uma liderança transformacional que vai se preocupar em, né, participar essas pessoas da tomada de decisão, né, porque essa liderança tem um foco ali no desenvolvimento profissional das pessoas dessa equipe, né, e vai estar sempre buscando resolver os problemas da melhor maneira possível, com inovação desses processos, tá? Então, assim, seria, né, interessante que vocês façam essa análise crítica de gestão de pessoas, pensando em estilo de liderança, né, em modelos gerenciais, na legislação, né, no que se refere, né, quando a gente pensa em instrumentos administrativos e normativos, né, tanto ali no POP, né, que diz quem faz o quê, né, bem como na lei, né, quando a gente tem, por exemplo, a resolução do COFEN sobre o dimensionamento de pessoal, tá? Sempre, então, ligado à gestão de pessoas, a um objetivo fim, que é uma qualidade da assistência, né? Uma assistência também segura, né? Segurança para o paciente. E para o próprio profissional, tá? Porque se eu tenho ali um profissional engajado, feliz com o trabalho, que se sente valorizado, né? Ele também tem uma qualidade de vida, né, profissional melhor. Isso vai gerar menos absenteísmo, né, que são faltas, menos licenças, né, licenças médicas, até inclusive por burnout, né? Já ouviram falar? Que é quando você tem ali uma dificuldade de lidar com o trabalho porque você chegou no nível, né, de estresse, de cansaço mental, que você não consegue mais lidar, né, com aquela situação de uma forma sadia, né? Você já está impactando mesmo a sua saúde mental e física, tá? E aí, assim, quando a gente pensa em... Porque eu não sei exatamente, né, se a Jafé trouxe essas questões na aula dela, mas mesmo que não, acho que no seminário a gente pode explorar, quando a gente pensa os modelos gerenciais nos serviços de enfermagem, né? Esses modelos são modelos que estão baseados no gerenciamento por competência, por exemplo, né? Que aí eu vou estar, né, fazendo essa gestão de pessoas com base nas habilidades que essas pessoas têm, né, na capacitação profissional. Eu até falei um pouquinho disso também na aula passada, né? Dei um exemplo até quando eu entrei lá para trabalhar no HU, em que eu já era enfermeira especialista em oncologia, mas eu não consegui trabalhar especificamente nessa área. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas cruzando com modelo gerencial no serviço de enfermagem, a gente também pode, né, buscar fazer essa análise num gerenciamento por competência, na gestão participativa, né, onde ali, na minha liderança transformacional, eu consigo envolver, né, esses trabalhadores nas decisões e melhorias do processo de trabalho, tá? Também pensando, né, no modelo gerencial e na gestão de pessoas, né? Eu preciso também, pensando na eficiência e na eficácia, né, avaliar quais são as ferramentas tecnológicas, né, que eu tenho ali disponíveis para essa gestão, pensando, por exemplo, em uso de prontuários eletrônicos ou não, indicadores de desempenho, né, na administração dos serviços, né, a possibilidade também da gente trabalhar a educação permanente, pensando,
né? A valorização do profissional, tá? Deixa eu ver o que a Marcela botou. Professora, estava lendo por cima, vi que esse tema também está relacionado com a questão de recrutamento e seleção, mas não consigo imaginar qual seria o papel do enfermeiro nisso, desde o recrutamento até a integração no caso. Olha só, né? Se você pensa no âmbito do planejamento estratégico, né? Você é diretora de enfermagem, né? De um ambulatório de especialidade, né? E você precisa ali contratar enfermeiros para que assumam, né, a gestão de serviço, por exemplo, numa sala de curativos, ou mesmo ali na endoscopia digestiva, pensando ali no papel da Cristiane, quem teve a oportunidade de passar lá pela endoscopia, né? Você precisa entender quais são as skills, qual o know-how, o que esse enfermeiro precisa ter de capacitação, de formação profissional, para ver se ele tem a competência certa para assumir, né, essa função. Isso é o seu papel, então, no recrutamento e na seleção. Alguns concursos públicos, inclusive, né, exigem como pré-requisito, né, a inscrição que você seja enfermeiro especialista em determinada área. Sem essa especialidade, você não pode nem concorrer, tá? E aí, no caso, né, você estabelece esses critérios de inclusão de acordo, né, com as demandas, as necessidades do serviço e das pessoas que serão atendidas, tá? Então, esse aqui, na gestão de pessoas, quando a gente pensa em recrutamento e seleção, é isso. E aí você pode, por exemplo, dependendo da dinâmica do serviço, né, realizar entrevistas, né, ou realizar, por exemplo, né, para professor, você faz ali uma prova prática, você faz uma prova didática, onde você dá uma aula, né, e depende mesmo, né, você pode trabalhar um caso, né, se você quer que ele tenha mais a veia ali ligado à gestão, né, então você dá um caso para que ele resolva, tá? Tudo isso são etapas ali de recrutamento e seleção ligado, né, à gestão de pessoas, tá? Mas em todas as unidades de saúde são os enfermeiros que fazem o recrutamento ou outros profissionais do RH também podem fazer isso. Olha, eu não posso generalizar, tá? Se são todas as unidades de saúde, até porque quando a gente fala ali no âmbito do SUS, né, a gente tem, se é por concurso público, né, a gente tem ali o processo seletivo baseado no concurso, né? Mas uma vez que você recebe, vamos dizer que você é gestor, né, daquele hospital, você é o diretor, né, geral da enfermagem, e você recebe X funcionários que vieram de um concurso. Você precisa, né, entender quais são as habilitações de cada profissional para que você faça o melhor aproveitamento possível dessas skills, dessas habilidades, nessa disposição desses funcionários, desses novos funcionários, nos setores. Por exemplo, tá? Mesmo que você não tenha tido uma voz ativa lá nas etapas, né, de elaboração do concurso, você vai receber esses novos funcionários e aí vai ser a tua responsabilidade fazer a gestão, né, dessas pessoas. Assim como eu designei ali para o setor, né, da sala de curativos, a gente vai pensar em cenários assim menores, porque a gente está aqui no nível secundário, né, pensando ali no que tem dentro do ESFA, né? Então, eu preciso ali de 3, 4 enfermeiros, né, para fazer, cumprir a agenda, né, da sala de curativos. E lembrando que eu posso ter um que pode ser enfermeiro, tá? Pode ser, no caso, qualquer membro, né, da equipe multiprofissional, mas que seja ali um coordenador da unidade de cuidados básicos, que contempla a sala de curativos. Pensando como um enfermeiro, né, eu vou precisar também, né, manejar, né, inclusive, vamos dizer que todos esses enfermeiros tenham habilitação para estar na sala de curativos. Mas na gestão de pessoas, eu preciso saber, a gente vai fazer uma escala fixa, né? O que é bom para essas pessoas, né? Ouvir um pouco as necessidades individuais para que esse trabalho seja bom para todos, né? É um papel ali da gestão,
né, de pessoas, pensando mais no nível tático, porque agora eu sou só responsável pela UCB, pela Unidade de Cuidados Básicos, ou seja, eu não estou no nível estratégico maior, pensando a unidade como um todo, tá? Mas eu tenho ali essas responsabilidades, e aí, nesse caso, qual vai ser a minha preocupação? Motivar, né, e engajar essa equipe, né, olhar para as necessidades individuais de saúde do trabalhador, né, fazer uma gestão participativa, né, também esse gerenciamento por competências, sabe? Eu vou também, né, nessa perspectiva até da liderança transformacional, quando possível, tá? Geralmente, gente, o melhor líder é aquele que consegue alternar os estilos face à situação, tá bem? Mas vocês vão saber um pouquinho mais disso na próxima aula. Mas se eu consigo, né, fazer a gestão de pessoas, retomando esse exemplo lá da sala de curativos, onde eu preciso esquematizar a escala desses 4 enfermeiros, na perspectiva dessa liderança transformacional, eu vou buscar, então, motivar, engajar essa equipe, porque eu vou ouvir as necessidades individuais, né? Eu vou também, né, tentar trabalhar dentro dos desafios e das estratégias de gestão de pessoas, trabalhar da melhor forma possível a resolução de conflitos no ambiente de trabalho, e vou também me preocupar com a educação permanente dessas pessoas, tá? Porque isso está dentro, né, da gestão de pessoas, tá? Isso é uma outra coisa interessante. Amanhã, lá no HC4, né, eles têm uma dinâmica, né, de educação permanente das pessoas, onde eles conseguem dedicar 10 horas semanais para que a pessoa, né, faça ali, né, as atividades de educação. Eles utilizam de tecnologia para isso, porque tem um aplicativo, né, como se fosse de educação à distância, onde ele consiga ali acessar as plataformas, né, para a sua formação, a sua atualização, e a plataforma registra ali a presença, tem uma atividade de avaliação ao final, né, onde ele consegue contabilizar a carga horária. Tudo isso é pensado pelo gestor, né, gestão de pessoas, por exemplo, tá? Essa preocupação com a educação permanente e esses programas de treinamento para aprimorar a competência e otimizar os serviços, tá bom? E aí, eu acho que vocês podem também trazer que tipo de indicador, né? Como que eu posso medir se essa gestão de pessoas ela tá boa, né, ou não, ela tá deixando a desejar, né? Como medir o impacto, então, dessa liderança na qualidade assistencial e na satisfação do funcionário também, né? Se ele se sente satisfeito, feliz com aquela atividade profissional. Tá? E aí é interessante que vocês né, façam alguma atividade dinâmica com a turma, que pode ser um estudo de caso, sobre os desafios, né, nessa gestão de pessoas em unidades de saúde. Pode ser um quiz, né, não sei, uma simulação de tomada de decisão ali, alguma coisa de perguntas, verdadeiro ou falso, né, ou algum debate, tá? E aí vocês fiquem à vontade, mas é interessante que vocês façam alguma dinâmica, porque faz parte mesmo, né, do processo de estruturação do plano de aula do seminário. Selo de acreditação seria um indicador, sim. Uhum, por exemplo. Deixa eu pensar aqui. Olha, vocês terão, né, o tempo de apresentação total de até 1 hora, né? Mas como eu falei com o grupo anterior, o ideal é que vocês façam uma apresentação ali de 45 a 50 minutos, né? Já incluindo a atividade que vocês farão ali de interação com a turma, para que a gente deixe ali os 10, 15 minutinhos finais para os professores, né? Para que a gente possa ali fazer uma discussão ao final com vocês, né? Complementando ou apoiando, ratificando alguma coisa que vocês, né, tenham levantado de discussão. Outra coisa sobre o uso da inteligência artificial,
né, vocês podem, né, utilizar a IA para auxiliar, né, nessa organização do seminário. Mas o que a gente pede é que vocês digam, né, onde e para que vocês utilizaram a IA. E no caso, como? Por exemplo, eu vou utilizar a inteligência artificial para que ele me dê dicas do que eu posso fazer de atividade de feedback interativa para participar da turma. Né? Então, dizer que foi para isso, para a escolha, né, da atividade dinâmica ao final do seminário. Tá? Além de dizer para que vocês utilizaram a inteligência artificial, a gente pede que vocês digam qual foi o prompt, ou seja, o que vocês escreveram na IA para orientá-la e, né, gerar aquela possibilidade de ideias de atividades interativas, tá bom? E o que a gente orienta, né, é que vocês alimentem a IA com o máximo de informações possíveis. Por exemplo, né, e você tem que colocar a IA na posição de vocês, né? Pense como um aluno do 4º período da disciplina de Gestão e Gerenciamento em Enfermagem 2, né, que precisa organizar um seminário sobre a temática tal, tal, tal. Os objetivos de aprendizagem a serem trabalhados são esses. Por favor, né, enfim, a gente ser educado, né, com a IA, me ajude a estruturar os tópicos que precisam ser levantados, ou me dê 3 possibilidades de estratégias, né, interativas ao final para avaliar, né, o feedback da aprendizagem da turma. Entenderam? Então, assim, isso é o prompt, que precisa ser o mais completo possível para que vocês consigam usufruir da IA as melhores possibilidades, tá? E isso tem que estar no corpo do trabalho que vocês entregarão no dia da apresentação. Tem aqui alguma dúvida? Professora, eu só não entendi que a senhora falou para a gente sinalizar quando usar IA, né? Como é que a gente faria isso no slide, assim? Como que a gente colocaria? Isso não precisa ser no slide, isso vai ser no material que vocês vão entregar para mim. Lá naqueles slides da apresentação da disciplina, eu coloquei ali mais ou menos um esboço do que vocês vão precisar abordar aqui, né? É um modelo. Aqui, no caso, vocês podem seguir exatamente como um modelo, tá? Mas aqui, por exemplo, nas fontes, né? Eu utilizei artigos, livros, legislação, né, diretrizes clínicas, e também trabalhei com a IA para tal e tal objetivo. Para o objetivo de guiar, né, os tópicos da apresentação, utilizei esse prompt. Para a escolha da dinâmica de avaliação de aprendizagem da turma, utilizei esse prompt. Tá? Tá bom, professora, obrigada. Isso é tipo, professora, o prompt é tipo comando, né? O comando, que precisa ser o mais completo possível. Aí, se a gente tiver botado no comando alguns links, aí também coloca, né? Sim, Tipo, algumas exatamente. referências. Copia e cola o comando que vocês deram para a IA. Tá. Tá bom? Uhum. Bem, então é isso, o uso da IA, o tempo de apresentação. Uma outra coisa, aqui, por exemplo, artigos, né? Onde é que vocês vão buscar os artigos para trabalhar a temática de gestão de pessoas? Vocês vão entrar lá no... Deixa eu voltar aqui, ó. Vocês vão entrar no CAF. Alguém já fez isso pela intranet? Sim. Tá, beleza. Então, preciso, então, ir do passo a passo? Todo mundo já entrou? Porque no outro grupo as pessoas não sabiam. Todo mundo conhece? Tá, então vamos lá. Ó, então vocês vão, né, jogar no Google intranet UFRJ, tá? Vai abrir lá a página, essa página aqui. Vocês vão entrar na intranet. Até aqui vocês já fizeram, né? Porque para ver boletim, essas coisas todas. Tá. Então entra no login de vocês.
Aí, quando a gente entra aqui na intranet, a gente vai procurar... Deixa eu tirar isso aqui. Ó, no cantinho aqui direito, escrito CAF. Aí, clica aqui, no CAF. Aí, desce aqui a barra de rolagem e procura Portal de Periódicos CAPES. Tá? Clica aqui em Portal de Periódicos. Aqui, vocês podem fazer direto busca por assunto, vocês podem buscar por periódicos, por base de dados, por exemplo, né? Eu falei um pouquinho disso na aula passada, quando a gente deu o exemplo ali de utilizar revisões sistemáticas, né, para atualização dos POPs. Tá? Então, por exemplo, a gente conhece muito a biblioteca Cielo, que aí é só vocês entrarem lá direto e acessar ali os artigos, tá? Mas existem as outras bases, inclusive bases internacionais, que é interessante que vocês busquem, né, para a gente poder também ver como que esse tema gestão de pessoas ele está sendo abordado também pela literatura internacional, tá? Então, isso para a gente, assim, dialogar com a literatura internacional é sempre importante, tá bom? Então, quando a gente vai aqui na lista de bases e coleções, a gente vai poder acessar a Lilacs, que é a literatura latino-americana, eu posso colocar aqui em buscar, né, por exemplo. Eu quero trabalhar com a Lilacs, ou eu quero trabalhar com a Medline. Aí vai aparecer aqui para mim, ó. Cadê? Medline, tá vendo? É só eu clicar aqui em cima, que ele vai me direcionar para dentro da Medline. Na Medline, vocês precisam colocar o termo em inglês, tá bom? Eu não vou conseguir bons resultados se eu colocar lá gestão de pessoas. Então, eu tenho que ver... Ai, minha câmera foi mexer aqui, mexeu na minha câmera. Então, eu tenho que ver, por exemplo, qual é a tradução mais adequada. Inclusive, eu até não falei isso para o grupo anterior, mas a gente tem o descritor em Ciências da Saúde, né, o DEX. DEX Mesh. Aqui não vai, peraí. Deixa eu fechar isso aqui que está me atrapalhando. Ó, aqui é a página do DEX Mesh, tá? Que é a terminologia padronizada. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é aquela palavra-chave, né? Ou keywords, né? Ou descritor, que a gente vê ali no final do resumo dos artigos, tá? Esses termos, eles são padronizados, no caso aqui, em português, pelo DEX, né? Descritor em Ciências da Saúde. Aqui, gestão de pessoas. Deixa eu ver se há um termo padronizado. Sim, ó. Ele aparece, gestão de pessoas é um sinônimo, tá aqui, ó. Termo alternativo, gestão de pessoas, tá? O termo mesmo original é gestão de recursos humanos, mas se eu colocar gestão de pessoas, não tem problema, porque ele vai reconhecer que é um termo alternativo, tá? Inclusive, aqui, quando vocês... Só um minutinho, gente, meu interfone tá tocando, só um minuto. Desculpem. Então, aqui, ó, nota de escopo, tá vendo? É o conceito dentro da plataforma do DEX. Todas as atividades de administração, planejamento e organização de recursos humanos, tá? Oi, filho. Desculpa, gente. Até aqui tudo bem? Então, descritor... Ah, tá. Aí eu consigo ver aqui, ó, ele em inglês. Personal Management, tá? Então, se eu for, por exemplo, lá na CAF, do portal de periódicos da CAPES, eu vou utilizar esse termo aqui, tá? Se eu for buscar na Medline ou na Scopus, que também é uma outra base internacional, ou na Web of Science.
Entenderam até aqui? Tá. Aqui, deixa eu voltar para cá. Mãe, não vem não. Pega lá para eu ver, por favor, filha. Ó, aqui, ó, se eu colocar por termo, busca por assunto. Como é uma palavra, né? Um termo, uma expressão, eu tenho que colocar entre aspas, gestão de pessoas, porque senão, se eu não colocar entre aspas, ele vai pesquisar isoladamente. Gestão e pessoas. Não tem. Fica até manual. Mas pode levar isso aqui. Pronto, agora só tem isso. Gestão de pessoas. Então, vou aqui buscar. A gente poderia até fazer uma busca avançada e associar a enfermagem. Deixa eu ver se eu consigo aqui já associar a enfermagem. Ó, vou aqui adicionar outro campo. E vou colocar enfermagem. Buscar. Olha, então aqui a gente está no geralzão, né? Porque a gente não escolheu nenhuma base, nem nenhuma revista, nenhum periódico. A gente só colocou ali escolha por assunto. Uma outra coisa importante aqui é a gente definir um recorte temporal. Por quê? Porque me interessa os artigos mais recentes. Vamos botar aqui dos últimos 5 anos, tá? Vou filtrar, então, de 2020 até 2025. E aí eu vou aqui ver quais os artigos que vão me ajudar, né, a pensar a estruturação desse seminário. Ó, humanização como estratégia de gestão de pessoas, que tem a ver com a liderança transformacional. Deixa eu ver aqui. Liderança empática. Ó, reflexão acerca da identidade do enfermeiro na gestão dos serviços de saúde. Pode ser que tenha alguma coisa interessante. Ó, novas perspectivas da gestão de pessoas mediada remotamente. Não é muito o nosso caso. Processo de trabalho do enfermeiro na gerência dos serviços. Ó, competência relacional, porque mesmo que não seja dentro de uma unidade de nível secundário da RAIS, pode ser que vocês, né, consigam extrair alguma informação desse artigo. Desafios de enfermeiros gestores. Ó, desempenho de gestão organizacional, não sei se pega gestão de pessoas. Mas, enfim, ó, tem uma... Foram quantos achados? Deixa eu ver aqui. 21 artigos. Entenderam aqui? Aí depois vocês têm que dar uma olhada aqui no título, ver se interessam. Deixa eu ver aqui no Medline. Na Medline a gente viu que a gente tem que usar o inglês. Entro aqui na Medline, via PubMed, ver no editor. Posso colocar aqui busca avançada, porque eu já quero relacionar, né? Vou botar aqui nurse. Vou colocar só nurse com um asteriscozinho, porque aí já pego nurse, que termina com E, e nursing, de enfermagem, tá? Vou adicionar como and, porque eu quero que seja enfermagem e algum outro termo, tá? Porque tem a possibilidade de ser e ou, mas eu quero os dois. Vou pegar aqui o termo em inglês. Vou adicionar. Ó, fiz aqui, tá vendo? Na Query Box, fiz aqui uma
uma frase booleana que a gente chama, uma frase de busca, e vou procurar. Olha, 5.000 resultados. Vou tentar filtrar, botar os últimos 5 anos. Caiu para 67. Então, aqui vocês podem até usar a ferramenta de tradução aqui para facilitar. E dar uma limpada aqui nos títulos para ver se alguma coisa pode ajudar vocês. Tá bem? Ok, beleza. Deixa eu ver o que eu preciso falar mais. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, não. Entenderam, né? Como, assim, é importante que vocês tenham esse critério de seleção da fonte de informação, tá? No momento, sem dúvidas, tá bom? Se tiver dúvidas, pode me perguntar. É isso, meninas. E vocês, em específico, encontram amanhã lá no HC4. Eu vou chegar mais cedo porque eu tenho uma reunião com a diretora de enfermagem, a enfermeira Vanessa, tá? Eu marquei com ela 8h15. Então, quando vocês chegarem, eu já vou estar, né, lá em cima na sala com ela, tá? Se tudo der certo, se o trânsito me ajudar, porque eu tentei aqui otimizar a minha ida lá. E aí, qualquer coisa, vocês só fiquem ali me aguardando que eu vou descer para buscar vocês, tá bem? Professora, é com base na ambiência de amanhã que a gente vai fazer o portfólio, né? Não, a ambiência de amanhã, vocês vão fazer o relatório de ambiência. A gente não fez a ambiência no ESFA, porque na ocasião vocês foram para o evento lá do Supercentro Carioca. A visita de amanhã vai ter que gerar um relatório de ambiência. Na verdade, assim, são 3 coisas, né? O relatório de ambiência, que conta para pré-GG, atividade prática. O portfólio, que na verdade junta as experiências práticas com o conhecimento teórico que a gente está tendo. E o material escrito de preparação e planejamento do seminário. Tá bom? Então tá, meninas. Se não tiverem mais nada para colocar, é isso. Deixa eu só recapitular aqui, ver se eu falei tudo para vocês, mas acho que sim. É isso. Beijinhos, até amanhã.